Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Boas Novas Cast. Se é a sua primeira vez nesse canal, eu gostaria de convidar você para se inscrever clicando no botão aí abaixo. Esse é um canal onde a gente compartilha, histórias e momentos de pessoas que foram impactadas por Deus e elas vêm aqui contar as experiências delas. Então eu gostaria de convidar você para se inscrever nesse canal e tamo junto. Acompanha o vídeo. Sejam muito bem-vindos ao Boas Novas Cast. Estamos iniciando mais um podcast aqui com Priscila Marvila, da terra de Marataízes. E é um prazer ter você aqui. Nós vamos iniciar com uma oração para que esse momento seja um momento de... que o Espírito Santo esteja conduzindo essa conversa, né? Amém. Eu sempre falo aqui, até falei com ela que eu não uso papel, não uso nada, assim, de ser bem espontâneo. Glória aqui. Glória a Deus. E para que o Espírito Santo esteja conduzindo essa conversa. Amado Deus e Pai que estás no céu, obrigado mais uma vez por estar na Tua presença, Senhor. Estamos aqui para Te agradecer por esse momento, Pai. Que o Senhor possa conduzir essa conversa, que venham gerar frutos, Senhor, e que pessoas venham ser impactadas através do que for passado aqui, Pai. Que esse vídeo venha alcançar vidas, Senhor, e venha transformar vidas, Pai. Amém. Ser conosco, nos usa, Senhor, conforme a Tua vontade. É o que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Priscila Marvila, um prazer. Eu tô conhecendo ela hoje, gente. Tô conhecendo ela hoje. Prazer tudo meu. Minha esposa conhecia ela, defendia. Sério? Olha, depois eu quero saber disso, hein? Mas aqui, vamos começar já com a pergunta. Quem é a Priscila Marvila? Pri. A Pri, né? Que todo mundo conhece hoje no Instagram, Pri. Pri. Todo mundo conhece como Pri. Quem sou eu, né? Na verdade, eu não sou ninguém falando de alguém que é tudo. Eita! Exatamente. Porque onde a Pri passa, as pessoas continuam do mesmo jeito, continuam do mesmo lugar. Ninguém é transformado onde a Pri passa. Mas aonde o Jesus que eu prego passa, ele transforma vidas. Ele faz com que pessoas sejam transformadas, agraciadas, restauradas. Ele restaura casamentos, ele cura depressão, ele cura doenças físicas e emocionais. A minha vida eu entreguei a Deus. É Ele que guia a minha vida e eu sou instrumento dele nesse mundo, nessa terra. E aonde eu for, eu quero levar o nome desse Jesus que transformou a minha vida e eu quero mostrar que ele pode transformar a vida de todo mundo, inclusive de você aí que está assistindo. Já entendeu quem é Pri, né? Amém, ela é mais semelhança do Criador, né? Disse todas as palavras. Então, massa. Aleluia. E como foi esse encontro com Cristo, né? A gente estava conversando antes aqui. Você disse que teve um encontro realmente em 2016, se eu não me engano. Então, como que foi esse encontro com o Papai do Céu? Então, eu nasci em berço evangélico. Então, eu tinha uma imagem de Deus como uma coisa religiosa. Como um ser que está no trono ao tempo todo me vigiando para me castigar ou me bonificar. Eu tinha a imagem de um Deus como um Papai Noel. É o que muita gente tem hoje, né? Exatamente. Que abençoa pessoas, crianças que foram boas durante o ano e amaldiçoa quem não foi bom durante o ano, não dá o presente no final do ano. E não é bem assim. Eu tinha a imagem de um Deus distante. Só que eu era apenas uma religiosa, né? Meu pai é pastor, inclusive, mas eu era apenas uma religiosa, não conhecia Jesus de fato. E aí eu me batizei muito nova, eu amava cantar na igreja, claro que a minha adoração ela era sincera, não deixou de ser, eu ia pra igreja com amor, mas eu ainda não era convertida. Até o ponto que eu me casei muito nova, meu marido tá aqui no estúdio, eu me casei com 18 anos, não é um bom exemplo, tá, gente? Então, esperem um pouco, mas eu me casei com 18 anos, e a gente teve problemas no nosso casamento, eu e meu marido, alguns problemas que todo casal tem. E com esses problemas, eu me afastei muito da igreja. Porque aí que tá. A igreja cristã, ela não deve aceitar o feminismo. Porque o feminismo a gente sabe que vai tudo contra tudo que a palavra de Deus ensina. Porém, também não deve aceitar o machismo. E havia muito machismo nessas circunstâncias que eu passei. No ambiente onde você estava? E hoje você quer ver um exemplo, né? Que não tem nada a ver comigo. Vou dar um exemplo, um outro exemplo agora. Vamos colocar um exemplo aí. Uma menina vai se casar.
Se ela não for mais virgem, a igreja cristã, todo mundo tira pedra se ela casar de branco, mas ninguém pergunta se um homem se casou ou não virgem. Você já parou pra pensar nisso? Entendi. É como se, tipo, esperasse santidade só da mulher, quando, na verdade, Jesus, ele exige isso dos dois. Entende? É só um exemplo que eu dei. Agora, voltando pra minha história. Havia um machismo muito grande na igreja, e há, como sempre, onde a mulher tem que vestir tal roupa, a mulher tem que ser assim. Ninguém se preocupa muitas vezes com o homem, né? Há uma cobrança, mas não na mesma medida. E na minha situação, eu não fui muito bem, assim, como que eu posso dizer, amparada pela igreja, porque não havia as pessoas... ensinamento, você está falando de um ensinamento, de uma orientação, de direcionamento? E eu não digo da minha igreja de 4 paredes, de ambiente, eu digo de uma igreja cristã, sabe? Eu acho que não tem hoje muita ainda, né? Melhorou muito, Sim. Mas ainda não há aquela estrutura, por exemplo, para pessoas depressivas, pessoas que estão passando por um problema difícil ou no casamento, não há. Muitas vezes tudo é relacionado assim, tá passando por isso, Deus tá castigando. Ou fala assim, não, tá no controle de Deus, não busca mudanças, né? Ou melhoras em cima daquele problema. Exatamente. Então toda aquela pressão começou a cair muito sobre mim. Aliás, eu sempre fui muito pressionada desde criança. Né? A família do meu pai não mora aqui, né? Meu pai, ele não é daqui do estado. Mas a família da minha mãe é daqui, do interior daqui. E eu amo a família da minha mãe, a minha família. Mas assim, comentando, eu sofri muita pressão em questão de, tipo assim, de roupa, sabe? Desde criança. Entendi. Era lá mais um costume conservador? Totalmente conservador e assim, salgado igual Mar Morto, sabe? Era complicado, sufocante, porque ainda mais eu que sou filho de pastor. Então assim, eu não podia usar um brinco, eu não podia usar uma maquiagem, eu não podia usar uma calça, eu não podia usar nada, eu não podia usar um esmalte, não podia usar nada, não podia fazer nada, sendo que a igreja que eu participo, que é a Casa da Bênção, não proíbe nada disso. Entendi. A igreja que eu participo não proíbe. Mas havia... Então essa cobrança em cima do meu pai era tão grande que ele também passava a me cobrar. Ele dizia, eu não sou contra, mas preciso, pra não dar problema. Entendi. Eu lembro, por exemplo, quando eu estudei no Maria da Glória aqui, eu lembro que as minhas amigas pintando assim a unha com canetinha rosa, pintaram a minha unha. Eu cheguei em casa, perto do culto, né, que eu estudava de tarde, meu pai, passando esponja na minha unha, não por mal, sabe? Mas porque ele tinha medo. De alguém ele não tinha paz. Ali em Lagoa Funda, onde eu nasci, mas aí depois, com 2 anos, eu vim morar aqui. Meu pai me dizia que quando ele dormia, tinha gente que espiava no buraco da janela pra ver se ele tava dormindo sem camisa. Caramba! Sim, se vocês, eu não sei, né, se o casal aqui nasceu em Marataízes, pergunta pros seus pais como que era. A gente sabe mais ou menos como funciona. Exatamente. A gente nasceu aqui, ela nasceu em Lagoa do Siri, eu nasci aqui na Barra. Nossa, então assim, e esse encargo foi muito pesado. Foi tudo assim, eu acho que eu queria muito isso me fez querer conhecer o mundo lá fora, porque eu falava, não é possível que o mundo é só isso. Sabe, meu pai não tira férias até hoje, né? Mas assim, Sim. Não tirava uma férias, aí eu via minhas amigas viajando com a família, eu via minhas amigas se cuidando e tal, e eu não podia fazer nada. Eu falo, não, isso me sufocou. Isso é um alerta para dizer, gente, Jesus, ele disse, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Às vezes, a religião, ela oprime e afasta pessoas. A religiosidade, não Jesus. Jesus disse assim, o meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Sim. Não havia fardo leve ali, entendeu? E eu nem considero isso sofrimento. Sofrimento, pra mim, é quem passa fome, não tem onde morar. Sim. Isso daí eu não passei. Mas eu tô dizendo assim, religiosamente falando, isso me trouxe a um pico onde com 16 anos ainda eu conheci meu marido, a gente se casou. Meu marido não é de família, assim, evangélica, então, pra ele... Você converteu ele? Não, ele até me enganou, tá, gente? Ele tá aqui, eu vou dizer aqui pra todo mundo que vai estar assistindo, e o casal disse que era da igreja, que eu ajudava o pastor no som, que não sei o quê, mó caô, tá? Porque eu era filha de pastor e queria namorar comigo. Não, mas é uma benção, mas eu passei a incentivar ele a ler mais a Bíblia, né, amor? E ele não tinha muito esse conhecimento. Inclusive a família dele, olha só, achava, que...
A família dele dizia assim pra ele que ser evangélico é se condenar ao inferno, porque a maioria é tudo católico, então na Sim. família dele, não é que todo católico é assim, né? É como se os evangélicos fossem rebeldes e tal, então ele tinha até esse medo dos evangélicos. Mas ele não teve essa prisão, meu marido, né? Acho que é por isso que ele não liga muito pra sair, ele é caseiro e eu não, eu o tempo todo eu quero sair, porque eu não fazia isso. E aí, culminou tudo isso quando eu cheguei aos 18 para 19 anos. A gente começou a ter problemas. Aí, quando foi com 21 para 22 anos, eu tive problemas com meu marido. E assim, ali eu não tive muito aquele apoio. Ele também talvez não teve. E aí, eu muito imatura. Você casou com 25 e eu com 18, né, amor? Você tinha 21 para 22, você tinha 26 para 27, 27 para 28. A idade que eu tenho hoje. Então, assim, aí a gente brigou, ele saiu de casa. E aí eu falei, cara, eu já não tava muito firme na igreja. Não tava. Eu e ele, a gente tava meio bem morno, sabe? Mas ali eu esfriei. Aí eu passei, tipo assim, a sair, a querer conhecer o mundo de fato. E sabe, tipo, ir pra festa, essas coisas. Aí a gente voltou. Mas como ele não era muito criado nessa questão, assim, religiosa, de evangelho nem nada, pra ele era meio que na época um tanto faz, tá na igreja ou não. Entendi. Então, quando a gente voltou, eu tava nessa vibe mundana e ele passou a me acompanhar. Ele não ligava pra festa. Ele não... Tipo assim, onde você iria, ele tava junto, pra ele não... Tanto faz. Entendi. Que ele não gosta de sair, mas eu saía. Aí a gente ia pra baladas e tal. E eu comecei a sair cada vez mais bebendo. Nunca experimentei nada de errado, nunca fumei, nunca fiquei bêbada. Graças a Deus, eu sempre tive esse controle, mesmo no mundo, sabe? Eu era muito cuidadosa com tudo, não tomava copo que ninguém me dava. Então eu sempre fui muito cabeça, sabe? Mas de fato eu saí dos caminhos do Senhor. E naquele momento eu achava que eu estava sendo feliz. Só que eu não... Gente, foi uma coisa assim, sabe? Absurda. Porque passou um tempo, começou a chegar um tempo onde... Tava um momento de felicidade lá? Um momento não tipo era assim, de alegria. Não alegria. era felicidade. De alegria? Não, Matheus, não era alegria. Não era alegria e nem felicidade. O que você estava sentindo? Porque alegria, gente, você pode ser uma pessoa alegre, mas não ser feliz, né? Eu não tava nem alegre. O que realmente a gente sente, eu falo isso categoricamente. Se alguém que vai assistir esse podcast, você tá em dúvida em ir pra igreja, procurar Jesus, não só uma religião, te digo, ninguém sente felicidade no mundo. Ninguém sente. Eu não sei se aqui vocês já tiveram esse experimento já de tiveram sair experimentos. E tal. Não, você não é feliz no mundo. Você se engana. Porque o tempo todo, o que o álcool faz? Ele te traz um estímulo muito grande, né? Aumenta seus níveis de endorfina, você sente muito feliz ali. Só que quando aquele estímulo acaba, você já não consegue ficar feliz sem esse estímulo. Quer buscar cada vez mais. Cada vez mais. É aí que as pessoas entram em drogas e tudo. Eu não entrava porque eu nunca tive essa cabeça. Mas eu te digo, quantas vezes eu fui pra festa, chegava às 5 e pouco da manhã, e eu me olhava no espelho e começava a chorar. E o Elson falava, o que foi, Pri? A gente foi na melhor balada, porque eu não ia nesses lugares assim, sabe? Tipo, esse lugar é Michuruca. Não, eu ia em lugares bons, baladas boas, lugares caros, entendeu? Mas eu chegava e chorava. Eu sabia que ali não era o meu lugar. E quando eu comecei a estar nesses lugares, eu sentia que eu tava traindo alguém. Só que eu ficava, quem que eu tô traindo, gente? Quem? Eu não tô fazendo nada de errado. Mas pra mim, eu de fato não tava fazendo nada de errado, sabe? Nada criminoso, contra a lei, assim, sim, sabe? Entendi. Mas, tipo, era algo de errado espiritual, não físico, porque... Eu acho que é baseado numa experiência, numa crença que você já teve há muito tempo e foi marcada por Cristo. E aí você saiu desse meio onde você estava, entendeu? E eu acho que... Mas eu acho quem é marcado no altar, não tem como. Né? Quem já pisou no Santo dos Santos, acabou. Em outro lugar, não sabe viver. Era assim comigo, gente, exatamente. Antes de eu nascer, meu pai já havia sonhado comigo, antes dele conhecer minha mãe. Deus falou, vai vir uma filha
E meu pai, lindo demais a história dele, porque ele se converteu com 16 anos, ele se guardou pro casamento, ele esperou Deus mostrar a esposa dele, aquela coisa toda, tipo, não tinha isso naquela época. Hoje tem esse negócio de vão orar, vão esperar, não tinha isso. A gente sabe que não tinha. Só as pessoas que realmente tinham uma conexão muito forte com Deus, eu buscava muito mesmo para entender isso. Por exemplo, meu pastor, ele teve um sonho, ele falou que ele se guardou dos 16, ele se converteu também. Aí ele falou assim, até os 20, eu não vou ficar com ninguém. E não ficou, aí depois falou, Deus, agora eu quero uma mulher. Ele falou que a esposa dele que ele tem hoje, né, que é a Verônica, ele deu em visão entrando no quarto dele. E ela também, do mesmo jeito, deu em visão entrando no quarto dela, ele. Ah, que lindo, nossa, gente. Meu Deus, tá vendo como que viver o que Deus tem pra gente é profundo? Você não vai encontrar isso no mundo. E meu pai sonhou comigo, sabe? Ele sonhou. Deus disse assim, vai vir assim, 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 uma filha, e ela é minha escolhida. Ela vai pregar em várias nações. Então, ponto. Eu vim esse mundo pra isso. Então, assim, eu sou escolhida, eu tenho certeza disso. Não, tipo, ser escolhido não é ser melhor que ninguém, gente. Não é isso que eu tô dizendo. Mas você sabe que você tem uma missão em especial, sabe? Você veio aqui com uma missão. Eu não tô aqui nesse mundo, tipo, pra tá. E todo mundo tem que descobrir qual é a sua missão, né? Sim. E eu descobri a minha. Então, assim, eu acho que isso tudo, Deus nunca me deixou ser feliz no mundo por isso. E aí, eu tive outros problemas psicológicos, assim, problema de família, como eu já expliquei, casamento. Aí eu comecei a treinar em academia. Aí nessa época eu já conhecia também a minha amiga que eu te disse, né? Algumas horas atrás, a Paty. Muito maravilhosa ela. Mas nessa época eu tava treinando muito e ali eu comecei a buscar no meu corpo, sabe, uma perfeição que eu não tinha por dentro. Então eu comecei a treinar, aí eu não vou falar o nome, né, que eu não quero falar o nome, mas a academia que eu participava, o professor de lá, o dono da academia, ele falou que eu tinha futuro, que eu podia começar a competir. E aí nessa história de falar que eu podia competir, começou uma cobrança muito grande em cima de mim, só que eu não tinha preparo nenhum, sabe? Então as meninas tomavam anabolizantes, eu nunca tomei, porque eu tinha muito medo, tipo, nem voz ficar grossa, nada disso não, gente. Meu medo era algum problema no corpo? No coração mesmo, porque o amigo do meu esposo, o coração dele explodiu por conta disso. Então eu falava, eu não vou botar minha vida em risco. Sim, então assim, o que aconteceu? Eu nunca tomei, eu tinha medo. Mas aí, de fato, tudo quanto é suplemento que vocês imaginam, daqueles bem fortes mesmo, eu tomava comprimidos, eu tomava vários comprimidos por dia e chegou um tempo que eu entrei em um recesso alimentar terrível e meu marido acompanhou, onde eu não podia comer uma fruta, eu não podia comer legumes porque era carboidrato, era o low carb 100% ali. Então o meu almoço eu lembro até hoje, com pesar, o meu almoço era pesado 150 gramas de sashimi de salmão e um pouquinho de folha de agrião. Eu não podia comer um arroz, eu não podia comer um macarrão, eu não podia comer uma banana, uma maçã. Eu não podia comer nada, nem coisas saudáveis eu tava podendo, porque eram... E eu chegava na academia, meus amigos falavam. Meus amigos de fora da academia falavam, Pri, você tá ficando magra demais. Você secou muito, você tá... Nossa! E eu chegava na academia, o que o dono falava? Nossa, você tá enorme, hein? Tem que secar, hein? Tem que secar. Eu falava, eu tô enorme. E aquilo ali começou entrando no meu psicológico. E aí, gente, eu não sei se foi uma bulimia nervosa, porque eu não provocava o vômito. Sim. Mas eu comecei a vomitar voluntariamente. E aí eu comecei tendo problemas ali, familiares, corpo. Comecei naquela coisa, começou a me dar uma crise de ansiedade e eu já não estava percebendo. Ao ponto que um dia eu fui tirar umas fotos para uma outra academia, que ainda não treinava lá, que é a academia Body Point, que eu amo. Massa. Nossa, gosto muito do pessoal ali. E eu comecei... eu fui tirar umas fotos pra lá. Eu nunca tinha entrado naquela academia. Aí no dia que eu fui, eu tava vindo de Itaipava, porque eu tinha indo lá me arrumar no salão. Aí eu tive um apagão de lá pra cá. Dirigindo a mais de 100 por hora, olha que perigo. Você no volante? Sim, tive um apagão, porque eu tava já quase 24 horas sem beber água pra desidratar. E, gente, é sério, o que eu tô falando aqui, vai ter muita gente que fala, não, isso não acontece. Acontece muita sim, gente passa. Tá? E tudo isso estimulado
e incentivado por personal trainers, donos de academias e por nutrólogos, nutricionistas que acompanham essas pessoas, eles vai te dizer tudo. E não é bom pra saúde isso, sabe? Só que eu tava fazendo. Falei, todo mundo tá fazendo, eu vou fazer. É bom pra um objetivo de querer competir, pra atingir esses caras igual... Mas quando você toma anabolizante, meu marido tá aqui, ele já veio desse mundo. Você tem uma carga de hormônio melhor pra segurar. Eu não tomava. Sim. Eu não tive essa carga de hormônio. Então meu corpo, chegou uma hora que ele apagou. Entendeu? Não aguentou, né? Não aguentou. E aí eu estava com 12% de gordura, ao qual o mínimo de gordura que uma mulher deve ter é 18%, pra quem não sabe, pra ter menstruação, pra poder gerar, pra ter o funcionamento básico. Sim. Eu tava com 12% e eu tinha que chegar a 8%. Então assim, eu já não tava menstruando mais. Então imagina, isso não é saudável, gente. Não é saudável. O esporte é saudável. O esporte é saudável. Infelizmente, se você quiser competir, o que não é um esporte comum, você vai acabar com sua saúde de alguma forma. O que aconteceu pra você? Depois você decidiu sair desse meio? Ou não, que eu aconteceu? ainda dei esse apagão. Lembrei, eu tava totalmente assim, apagada, tipo, minha consciência querendo sair e voltando e saindo. Aí eu joguei o carro no acostamento. Atravessei, olha que perigo, gente, aquela via ali Via vindo, de Itaipava vindo pra cá, maravilha. Atravessei, só vi o barulho dos carros assim, mas eu não enxergava direito e lembrei que eu havia visto sombrinha na praia um tempo, assim, tipo uns segundos atrás, quando eu fui apagando. Então eu sabia que tinha alguém ali. Por sorte, era um policial que tava com o filho dele, olha só, não era um bandido, não era nada. Pedi pra ele, moço, por favor, tá aqui a chave do meu carro, me leva pra casa. Olha só, eu nunca tinha visto um homem. Ele me trouxe em casa, você acredita que eu cheguei, comi o salmão e fui tirar as fotos? A pessoa é muito cega espiritualmente, eu tava muito cega. E aí eu comi aquilo ali, fui tirar as fotos, e aí na outra semana eu comecei insistindo com aquela dieta, ao ponto que eu fui e dei. Aí eu surtei assim em casa, eu tive um negócio assim. Eu tive uma sensação como se eu tivesse a morte vindo me buscar. Sim, calafrio. Eu não sei te dizer, só quem tem. Tipo, é como se minha mente estivesse perdendo ali o... Oxigênio. Não sei. Aí o que eu fiz? Eu tive a certeza que parecia não, eu tive a certeza que eu ia morrer. A certeza era essa. Aí eu tava na casa da minha mãe, aí meu pai tava falando outra coisa lá, eu dobrei os joelhos e falei assim, pai, eu quero aceitar Jesus. Aí papai, o quê? A gente tava falando de outra coisa, eu falei, eu quero aceitar Jesus, eu tô morrendo. Aí papai, como você tá morrendo? O que tá acontecendo? Eu falei, não sei, eu tô morrendo. Eu nunca tinha sentido aquilo. E aí, naquilo ali, eu fui pro pronto-socorro. Eu peguei o carro, ainda dirigi até o pronto-socorro. Cheguei lá, desesperada. Aí eu agarrei na mão do médico, falando, o que tá acontecendo comigo e tal. Ele perguntou, gente, eu tinha um corpo escultural. Eu não tomava anabolizante, mas escultural. Então, todo mundo achava que eu tomava. Todo mundo achava. Ele falou assim, você tomou anabolizante, né? Porque até o que eu tava sentindo, mas eu acho que eram muitos suplementos fortes também, como o somatodrol, que aumenta muito a testosterona no corpo. Então, acho que isso foi, entendeu? Aí eu lembro que daquele dia em diante, gente, minha vida foi um inferno, né? Meu marido tá aqui, ele sabe. Minha vida foi um inferno. Todos os dias eu no hospital. Mas por que vômito? Ou essa mesma sensação? Durante anos. Eu achei que minha vida estava findando. Teve um dia que eu pedi a Deus para me levar. Eu falei assim, eu não aguento mais isso. Mas era que uma crise? Era tudo. Isso foi espiritual. Eu te digo, foi espiritual. Era tudo. Eu tive, dores no útero um dia que eu não conseguia andar. No outro dia era, uma tontura que eu via tudo girar. Não era labirintite, fiz exame, não era. E outra, eu ia, eu sentia um enjoo incontrolável. O Ellison tá aqui, meu marido, ele sabe, eu não comia mais nada. Eu só as roupas caindo e tudo, porque tudo que eu comia eu vomitava. Tudo. Nada parava no meu estômago. Antes eu podia comer um hambúrguer e não comia por vaidade. Depois o meu sonho era poder comer um hambúrguer. E não podia porque tava se sentindo bem. Não era inveja, né? Que isso não é inveja, mas admiração por pessoas que estavam comendo um hambúrguer na minha frente. Eu ia comer uma banana e dava crise de vômito. Aí eu ia pro médico de estômago. Chegava lá, ele passava um remédio. Aquele remédio me dava um monte de efeito colateral. Olha como que é espiritual. Aí eu já ia pro médico de coração, porque eu já comecei a sentir arritmia.
Aí o médico falava, não tem nada, fez exame, não tem nada e tal. Aí enviou para outro médico. Todos os médicos, já fui em neuro, cardiologista, todos os exames de coração que você imaginar eu já fiz. Nossa. Sério, o dinheiro que eu gastei, gente, em hospital, daria para comprar um terreno. Tô falando sério, não é qualquer terreno não, um terreno bom. Dá pra comprar um quê? Um Corolla, né? Dava? Gente, é sério. E aí, eu digo, foi espiritual. Porque um tempo atrás, enquanto eu tava no mundo, totalmente desprotegido espiritualmente, com todos esses problemas, eu costumava ir em uma certa cabeleireira, que é maravilhosa ali da Barra, só que o espaço de estética que me patrocinava, porque a gente é patrocinado por esteticista, né, quando vai competir, um homem começou a trabalhar lá e a dona falou assim comigo, vai lá e começa a fazer com ele. Aí pra agradar ela eu fui. Só que na época eu fui colocar um mega de cabelo cacheado e eu vi que ele trocou meu cabelo. E não era nem eu que falava. Todo mundo que me encontrava falava, Pri, você foi com um cabelo e voltou com outro. Na época, isso foi em 2016. E aí o que acontece? Eu fui só perguntar a ele. E aí depois eu fiquei sabendo que ele tinha viajado pra vender cabelo, então eu tinha levado o meu e fez isso com várias pessoas. Só que ele ficou chateado e irado, porque ele disse que eu não conhecia ele e por que eu tava queimando ele. Só que não era eu que estava falando, era todo mundo que tá aqui me conhecia, eu falava. E aí descobri que ele era um bruxo, sabe? Tipo, Nossa. Várias pessoas que iam lá, ele fazia trabalho. Pega essa história aí, gente. Meu Deus. Ele fazia trabalho com várias pessoas que iam lá. Várias pessoas que lá, pessoas que trabalharam com ele no salão. Deus fazia me contar sem a pessoa saber de nada, sabe? Tipo assim, muito tempo depois disso, tipo, uns 2, 3 anos depois, eu fazia unha com a mulher falava, nossa, eu tava trabalhando no salão de fulano e ele falava assim, essa daí eu vou botar na boca do sapo. Aí eu falava, sério? Mas eu não falava que eu conhecia ele. Aí eu lembrava de tudo que eu tinha passado. Toda cliente que sai de lá, que ele fica irado, ele fala que eu vou fazer isso. Vai botar na boca do sapo. Sim. Aí a própria, depois, quando eu fui reclamar, a dona da estética lá não acreditou em mim. Falou que ela botava a mão no fogo por ele, mas eu não falei nada de macumbaria, nada não. Eu só falei que eu achei que ele havia sei lá, gente, feito alguma coisa, me enganado, feito alguma coisa no meu cabelo que não era o meu cabelo aquilo ali. Eu paguei caro. E ela falou que botava a mão no fogo por ele. Depois de um tempo, ela me ligou falando pra eu voltar lá, que ele não tava mais lá, e que a filha dela tava indo em tudo quanto é médico, não sabia o que tinha, porque depois que brigou com ele. Mesma coisa que eu tinha passado. Entendeu? Então, assim, tudo isso aconteceu, eu estava completamente desprotegida. Espírito Santo. Da proteção de Deus. Tudo isso serve de lição pra gente não confiar em qualquer pessoa, tá? Confiança em Deus, família e, sabe, gente, poucas pessoas, porque o mal existe. E aí... E o que fez você abrir os seus olhos, ou o que fez você ter esse encontro depois de ter passado tudo isso? Porque tem gente Bota tudo isso, né? Porque tem gente e outra, tem gente que passa por situações na vida e não encontra Cristo, não continua a vivendo desse mesmo jeito, entendeu? Sim. Entendeu? Infelizmente, o que aconteceu comigo... que é porque eu até então era uma religiosa. Mas depois desse tempo que eu sofri tudo isso, eu ia pros hospitais, eu ia pros médicos, eu não aguentava mais aquela vida. E os médicos falavam, você não tem nada, seu coração é igual de uma criança. Sua cabeça não tem nada. Eu fazia exame de neuro, pra achar que eu uma dor de cabeça terrível que não passava. Gente, eu ia em tudo quanto é médico. Nada. E eles falavam, você não tem nada. E eu falava, gente, mas eu chorava. Eu falava, Senhor, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu sou tua serva. Hoje eu tô nos seus caminhos. E aí eu falava, Senhor, eu sei que eu vim... Aí eu conversei com Deus um dia chorando na varanda. Isso foi depois de você... Isso você estava na igreja. Mas não tinha um encontro com Cristo ainda. Não, foi quando eu passei por tudo isso e no chão da cozinha do meu pai, da minha mãe lá, eu dobrei o joelho e aceitei Jesus. Porque eu senti uma sensação horrível. Eu tinha a sensação como se tivesse vindo uma coisa... O próprio diabo vindo me buscar, fazendo alguma coisa. Era horrível, gente. Horrível, uma coisa horrível. É espiritual, foi espiritual. Então, assim, o coração acelerava do nada. Do nada. E eu fazia exame nada.
O médico falava assim, o Dr. Thompson de Maratese, ele é maravilhoso, ele até brincava, falava assim, garota, você vai me ver no caixão, eu vou morrer primeiro que você, que seu coração aí, ó, você vai enterrar todo mundo, tá me fazendo passar raiva, já fiz tudo quanto é exame, você não tem nada. E eu falava, doutor, amém, mas eu sinto. Então a gente era horrível. E aí eu chorei na varanda ali da minha mãe uma vez, eu ficava assim, de noite, chorando, minha vida, eu vivia igual um zumbi, não dormia, eu acordava à noite passando mal. Às vezes as pessoas falavam, isso é crise de ansiedade. Falavam que é crise de ansiedade. Aí o médico me mandava tomar um monte de remédio. Mas eu sabia que aquilo ali não ia adiantar. Não era crise de ansiedade. Porque eu dormindo, relaxada, eu vou ter aquilo. E eu ia pra varanda, eu comecei a orar a Deus. E aí eu falei assim, Senhor, eu vim a esse mundo com uma missão. Eu não vim a esse mundo à toa. Eu estou pronta e preparada para viver essa missão. Se esse é o veículo que o Senhor achou para me trazer de volta aos seus caminhos, amém. E eu não estou te servindo para o Senhor me curar, para o Senhor me dar alguma coisa, não. É porque eu sei que o Senhor é meu melhor amigo. E aí o que eu fiz, gente? Quando eu estava na varanda, eu acho que eu vou me emocionar quando eu falo isso, porque... Abre o coração. Quando eu estava na varanda lá da casa da minha mãe, nenhum amigo, tipo, da academia me ligava pra saber como é que eu tava. O personal trainer que era, assim, patrocínio lá pra mim, me mandou mensagem, tá sumido. Eu falei, tô muito mal. Ele não me respondeu mais. Ninguém ligou, sabe? E aí eu fui ver que amigo era alguém que tava do meu lado, que eu tinha colocado em segundo plano na minha vida. Mas eu sentia Jesus do meu lado na varanda. Eu sentia. Eu na varanda da minha mãe, eu chorando, ninguém me entendia, nem minha família me entendia, porque falava, Pri, você não tem nada. E eu falava, gente, vocês juram que eu não tenho nada? É claro que já me falaram isso, mas agora vai falar isso pra... E aí eu chorava e eu não contava mais pra ninguém. Aí eu sentia, sabe, tipo, alguém me abraçando. De verdade, eu tô falando sério. Eu não tô falando que eu sentia na imaginação, eu sentia. Eu ouvia alguém conversando comigo. E eu sabia que aquela pessoa era Jesus. E aí eu descobri, gente, quem eu estava atraindo quando eu ia para aqueles ambientes. Quem estava realmente triste comigo quando eu frequentava ambientes e ouvia músicas que dizem que as mulheres são cachorras. Que as mulheres... essas músicas que eu nem prestava atenção na letra, sabe? Mas músicas que corrompem. Poxa, a Bíblia fala que nós somos mais raras que rubi. Jesus, ele tem todas nós mulheres como princesas, nós somos princesas de Jesus, gente. Ele morreu por nós, tem uma coroa esperando por nós. Vocês meninos também, vocês são príncipes, sabe? Tem uma coroa esperando por vocês. Não podemos deixar essas músicas que chamam homens de corno, mulheres de cachorra. Isso não é a realidade, isso não é a verdade sobre a gente. Teve alguém que se importou comigo, Mateus. Teve alguém que se importou comigo, sabe? Que me abraçou quando ninguém me abraçou, me amou quando ninguém me amou. E aí, essa pessoa que é Jesus, foi ele mesmo que pregou pra mim. Daí em diante, gente, eu não sirvo a Deus. Não, eu não sirvo, Pri, você joga sua juventude. Não. Dali em diante, com 21 para 22 anos, sabe? Até hoje que eu tenho 28. Dali em diante, eu vivo pra Jesus. Eu vivo pra ele não porque eu tenho medo de ir pro inferno, porque eu quero um galardão, porque eu quero algo em troca. Não é porque eu não sirvo a Jesus, sabe? Eu não sirvo a Jesus, gente, porque eu tô interessada dele fazer algo pra mim. Se eu morrer e acabar tudo, se eu morrer e ficar como essa parede preta, se eu morrer e não haver paraíso, não haver vida eterna, se é só isso que Deus preparou pra gente, eu já sou grata de bom tamanho, porque se eu tô aqui, pra mim isso é um presente, a minha vida é um Glória presente, porque eu estava nos melhores carros do ano, eu tinha um corpo de dar inveja, escultural, roupas de marca, toda bonitona, mas quando eu passava dentro daquele carro, eu tinha, gente, admiração por um mendigo que tava na rua comendo um pedaço de pão velho, porque o que eu comia eu jogava fora, eu vomitava. Eu tinha, sabe, admiração por uma pessoa varrendo a rua e rindo com a outra, porque eu não ria mais. Eu comecei a dar valor pros pássaros cantando. Eu comecei a dar valor, sabe, pro pôr do sol. Eu comecei a dar valor pra um dia a mais que você tem, mano. Dê valor.
Porque quando você vê que a morte parece que tá vindo te buscar, quando você acha que você vai dormir e não vai acordar mais, quando você acha que você não vai ter nem... Eu achei, não, agora eu vou morrer. Mas Jesus ressignificou a minha vida, me deu uma segunda chance. Hoje eu dou valor a pessoas e não a coisas. Então, eu vou pregar sempre esse Jesus, eu vou falar desse Jesus, não é porque meu pai hoje me obriga, não é porque minha família me oprime, não é porque alguém, não é nada disso. Eu sirvo a um Jesus totalmente fora da caixa da religiosidade, da religião. Eu sirvo a um Jesus que veio para nos salvar de fato e que me salvou. Jesus mudou a minha vida. Jesus pegou exames, como eu tive hipoglicemia reativa, que não tem cura, não tem cura. Eu não poderia tomar leite nunca mais na minha vida, comer um doce, eu não podia mais comer arroz, nunca. Tudo que eu evitei comer na dieta, eu não ia poder comer pro resto da minha vida. É como se meu corpo criasse resistência. Sim. Jesus me curou. Coisas que não tinha cura. Mas Deus, eu não tô te falando de algo tipo assim, uma dor de cabeça e talvez ela achou que foi curada. Não, eu estou falando de exames que eu tenho, de coisas que não tinha cura. E Jesus me curou. Mas ele não me curou só fisicamente, gente. Ele me curou emocionalmente. Espiritualmente também, né? Jesus, ele me deu amor que ninguém me deu. Jesus me fez enxergar que o meu valor não está numa roupa curta. Jesus me fez enxergar que o meu valor não está em botar uma roupa sensual, em ter um corpo maravilhoso. Tudo isso é legal, gente, você treinar, isso é muito bom pra tua saúde. Treinar, enfim, se arrumar, amo isso. Mas eu digo, a vida não é só isso. E quando você chega perto da linha, sabe? Não, eu acho que agora eu vou morrer. Quando você passa por isso, você tem a certeza que existe uma eternidade te esperando. Mas pra onde que você vai passar essa eternidade? Eu só não queria passar no inferno. Não é porque talvez sofrimento, porque isso é egocentrismo. É porque eu aprendi a amar tanto Jesus. Eu aprendi tanto a amar a presença dele, tanto, que eu não queria jamais passar a minha eternidade longe dele. Longe dessa presença, né? Exatamente, Matheus. É incrível essa história que você passou e eu tô deixando você falar. Deixando você fluir, né? A gente, desculpa não, mas se eu falei demais, mas não, é porque... Nada, nem precisa pedir desculpa, é fluir, solta aquilo que tá no seu coração e eu acho que a sua linha de raciocínio, ela flui melhor quando você solta, começa a falar, não para. E eu queria que você, até uma pergunta, porque muitas pessoas, elas hoje estão vivendo dentro da igreja, crentes de que elas estão seguindo um caminho certo, mas estão vivendo uma religiosidade. Então você falou que estava vivendo de uma forma morna, entendeu? E hoje você realmente encontrou a Cristo. Sim. Então como que foi essa visão, eu posso falar assim, de observar o que é a religiosidade e o que é realmente estar abraçado com Cristo e vivendo uma vida de intimidade com Ele, entendeu? Porque muitas vezes, você, por exemplo, você que está vivendo uma vida de intimidade com Cristo, você tem a noção do que é religiosidade. Agora, quem está na religiosidade... Não enxerga. Às vezes não consegue diferenciar por causa dessa... É uma cortina de fumaça. Isso aí, desses parâmetros, dessa baliza de privar você de realmente se encontrar com Cristo e deixar Ele moldar a sua forma de pensar, de agir, de viver, entendeu? Exatamente. Então acho que a religiosidade... Mas como que foi essa visão em relação a isso? Então, eu costumo muito usar o exemplo de Pedro, né? Eu sou cristã conservadora, como quem me acompanha sabe, mas eu não compactuo com a frase que, inclusive, o presidente fez até um vídeo pedindo perdão pelos palavrões que ele fala, e esse vídeo pra mim foi maravilhoso, porque era o que eu ficava bem incomodada com ele, apesar de ser conservadora, e eu não compactuo com a frase que dizem para apoiar o presidente quando fala prefiro um Pedro explosivo do que um Judas traidor. Não, eu não prefiro nenhum Pedro explosivo e nenhum Judas traidor, porque os dois vão pro inferno. Eu prefiro eu não sou ainda, gente, eu não alcancei santidade, ainda não alcancei perfeição, eu tô no caminho, tá? Isso aqui é um testemunho, eu tô me aprimorando, eu tenho meus defeitos, e ser cristão é isso, é todo dia você aprimorar mais. Você está no caminho, não parar. Eu pretendo ser
melhor do que ontem e pior do que amanhã, porque amanhã eu quero melhorar. Sim. Entendeu? Então eu quero também descer mais, ter mais humildade em certos pontos, talvez eu não tenha, alguma coisa. Mas ele vai te moldando. Sim, eu não compacto com essa frase, porque o que acontece? Pedro, ele andava com Jesus. Ele era um dos 3 mais íntimos de Cristo, mas ele ainda não tinha encontrado Cristo. Isso a gente pode ver a prova na Bíblia. Quando ele levanta a espada, como muitos enchem a boca para falar, porque ele pegou a espada. Para defender Cristo. Mas o que Jesus falou? Guarda a espada. Então eu não tenho que seguir Pedro que pegou a espada, eu tenho que seguir a Cristo, que é meu alvo, que disse guarda a espada. Mas aí quando a gente vê esse mesmo Pedro, depois de Atos capítulo 2, que ele recebe o Espírito Santo, que há a conversão de Pedro de fato, que ele tira toda a capa de religiosidade e passa a viver Cristo e não só andar com Cristo. E aí você vê Pedro muito mais manso, um homem muito mais manso, um homem muito mais ponderado, com domínio próprio. Que é um dos frutos do Espírito, né? É esse Pedro que é meu exemplo. E o domínio próprio é a parte do fruto, né, do Espírito mais difícil. Se você for ver Gálatas capítulo 5, a partir do 16, que fala das obras da carne e o fruto do Espírito, porque há uma diferença, né? Entre dons do Espírito e fruto do Espírito. Os dons não salvam, não é sinal de salvação, mas o fruto é. Você vai ver, por exemplo, os dons do Espírito, que são 9, e até hoje a gente tem conhecimento que só Paulo teve os 9. Aí você vai ver lá em Romanos capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 12, que vai falar desses dons espirituais. Eles são muito importantes. Mas quando você chega em 1 Coríntios capítulo 12, falando dos 9 dons, os dons espirituais de fato, falam ali logo no início o quê? Que os dons do Espírito são dados a você, mas não é para te beneficiar, é para beneficiar o próximo. Você não profetiza para se beneficiar, você profetiza para beneficiar o próximo. Sim. Você não revela para se beneficiar, você não cura para se beneficiar, você cura o próximo, você revela o próximo. E aí tem aquela história, Senhor, em seu nome expulsamos demônios, falamos em novas línguas, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. É uma prova de que há possibilidade da pessoa estar vivendo milagres, né? Expulsando o demônio, tendo cura, tendo tudo, dons, e não passar a eternidade com Cristo. E não ser salvo. Então, né, você olha às vezes uma pessoa fazendo milagres, profetizando, fazendo tudo, não significa que ela realmente está andando com Deus. Falando em línguas, rodando. Exato. Gente, tudo isso. Eu sou pentecostal. Eu gosto muito disso. Eu gosto também. Mas antes eu era Nós assim. Somos. Amém, glória a Deus. Antes eu era assim, sabe? Principalmente assim, no começo, assim, com aquele primeiro amor agora de 2016 pra cá. Uma irmã rodopiou, falou em línguas, e eu, meu Deus, um sonho. Hoje eu sou muito mais ponderada porque eu entendo que Paulo disse assim, apresentai-vos o culto racional a Deus. Então não é qualquer pessoa hoje que chega pra mim que eu acredito que aquilo ali vem do Espírito. Sim. Eu tô criando mais... Eu tô criando, né? Não criei ainda. A gente tá, todos nós, em construção. Eu tô criando essa maturidade em perceber. E aí, terminando pra concluir a sua pergunta, já o dom não. O dom é exatamente você se revestir do amor de Jesus, você se revestir de Jesus de fato e cuspir, negar, abdicar toda a religiosidade. Por quê? Porque o fruto vai falar sobre o amor, sobre o perdão, sobre a paciência. E o último, que é o mais difícil, é por isso que é o último. Você pode ver lá, é o último. E domínio próprio. A pessoa que ela se domina, ela domina todas as outras coisas. Acabou. Ela Entendeu? consegue executar muito bem as outras. Uma coisa em relação aos dons que você falou... Existe uma diferença, né? Muita diferença entre dom e talento. Uhum. O talento é o que a gente nasce e, independente se você tá com Cristo ou não, esse talento continua com você, né? Por exemplo, às vezes você tem um dom da oratória. Nossa, aquela pessoa ali é usada por Deus. Mas se ela desviar, ela continua com o dom da oratória. Mas existe uma diferença entre dom. Dom é o quê? Um presente. Aquilo que você não merece. E às vezes no meio do processo da mensagem, que é, por exemplo, um dom das palavras, um dom da oratória, no meio desse processo ele recebe um dom, que é o quê? De profetizar,
que é um dom de você mostrar, chegar para uma pessoa e poder falar algo que vai acontecer na vida dela. Você acredita em dom de profecia? Acredito, eu sou pentecostal. Aí, ó. Acredito fielmente também. Então, existe a diferença. E muitas pessoas confundem isso, né? A diferença entre dom e talento. E hoje eu ouvi uma mensagem do pastor referente até isso, entre dom e talento. E outra coisa, a parábola dos talentos, né? Deus cobra quando a gente... Muitas das vezes, uma coisa aqui, muitas vezes a gente acha que os nossos talentos... Eu até estava conversando com minha esposa hoje. Nossos talentos, eles são malignos. Como assim? Às vezes você tem um dom de se comunicar melhor. Vamos dar um exemplo. Às vezes você tem um dom de se comunicar melhor e consegue chegar muito mais fácil no ambiente e criar uma atmosfera para que as pessoas estejam ali perto e você falar alguma coisa. E muitas das vezes você acha que, poxa, eu não vou poder usar isso porque senão, se eu tiver um sucesso nisso, eu vou falar que foi a minha mão e não a mão de Deus. Entendeu? E muitas vezes, às vezes, muitas pessoas deixam de usar esse talento porque acreditam que é a mão dele que está fazendo ali, né? E não a mão de Deus. Só que totalmente errado. Deus te deu um talento para que você usasse. Se você não usa aquele talento que você te deu, ele te deu, é cobrado isso depois. Cobrado. Assim como na parábola dos talentos, né? Que quem está aí sabe. Mas essa sua história foi muito impactante até mesmo para mim. Eu acredito para a Tainara também, que a gente tem vivido algumas coisas, e para muitas pessoas que estão vivendo aí. Moldando toda essa história que você viveu, né? Hoje a gente sabe que você tem um impacto nas mídias sociais. Hoje você tem um impacto no TikTok, Kawaii também. Perdi minha conta, né? No Kawaii? Não, no TikTok. Deixa eu só... posso dar um recadinho pro meu marido? Não, vai lá. Eu vou pedir pra... você vai tirar foto? Pode falar. Não, eu ia pedir pra ele, quando fosse fazer alguns vídeos, depois, ele vir aqui, ó, no cantinho, pra pegar, porque eu vou postar no meu Instagram. Beleza, depois também a gente pode fazer uns vídeos, fotos, fica à vontade. Entra aqui, pode entrar, pode tirar foto, fica à vontade. Aí você pode filmar daqui, tá, amor, de vez em quando. Aí pra concluir, então, sua pergunta pra gente pra próxima, né, Matheus? Religiosidade, vamos lá. Essa linha tênue, mas que existe entre religiosidade e viver Jesus de fato, é assim... hoje, vou dar um exemplo, vamos supor, de alguns amigos meus que eu tenho católicos. Eu não tenho nada contra os católicos, mas tenho alguns pontos contra a Igreja Católica. Todo mundo sabe que vê meus vídeos, que assim como eu também tenho uns que eu não concordo na Igreja Protestante, porque a gente tá aqui para aprimorar, né? Mas, por exemplo, eu vou passar o ano todo pegando geral, né, em fornicação, pegando todo mundo antes do casamento, xingando, ficando alcoolizado, fumando, fazendo tudo. Aí quando eu chegar na Semana Santa, eu não vou comer carne. Isso é religiosidade, gente. É um exemplo, eu tô dando um exemplo aqui bem prático. Outro exemplo de religiosidade. Vou fofocar, não tô nem aí, vou prejudicar mesmo a vida do meu irmão, vou mentir se eu precisar para ganhar algum dinheiro extra. Não vou ter escrúpulos nenhum em questão de ninguém tá vendo, então eu vou fazer isso. Não ligo pra isso, não pego a Bíblia pra ler 1 minuto do meu dia, não ganho uma alma, não saio pra evangelizar, mas eu vou falar mal da irmã que cortou o cabelo, que usa um esmalte. Isso é religiosidade. Porque o que é religiosidade? Religiosidade é o que Deus não te pediu. Viver Cristo é o que ele pediu. O que Jesus pediu? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ponto. Esse é o novo mandamento. Eis que o novo mandamento vos dou. O próprio Jesus disse isso, até hoje tem os 10 mandamentos, mas agora eis que o novo mandamento vos dou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ponto. Ponto. Sim. Então quando você... Pri, mas isso daí... tem essa lei aqui também do cortar cabelo, de usar a calça. Tal. Amém. Se você não usa uma calça comprida, você como mulher, se você não corta seu cabelo para Deus, amém. Isso é lindo. Continue assim. Isso é muito bonito. E devemos até respeitar uma irmã que não se depila, que não faz sobrancelha. Gente, isso é bonito. Tá fazendo para Deus. Mas não queira forçar as pessoas a fazer como você, porque não está na Bíblia em lugar nenhum. E arrisco em dizer aquela parte de Coríntios... capítulo 11, que está falando sobre que o homem é o cabeça e o homem tem que ter não pode orar com a cabeça coberta e a mulher não pode orar com a cabeça descoberta. Enfim, aquela parte lá que fala
Olha o que Paulo diz, e é mal interpretado. Se é desonroso para a mulher tosquiar o seu cabelo, que raspe. Se não quer raspar, bota o véu. O que Paulo está querendo dizer? Se você não quer cortar a ponta do seu cabelo, raspa. Eu acho muito mais sensual. O que Paulo está querendo dizer? O que eu acho muito mais sensual. Um cabelo, muitas vezes, não que seja pecado, mas se for para trazer aqui, do que um cabelo aqui. Então, isso é religiosidade. A pessoa não parou nem para ler o versículo. Se você falar assim, ué, por que você não pode fazer Conduzido. isso? Ah, mas isso é pecado. Mas tá onde? Não, sei não. Tal pessoa falou. Sei não. Você entendeu? Outra coisa que é religiosidade. A pessoa que tá em pecado e o pastor vai lá e coloca no banco, não pode tomar ceia. Isso é antibíblico, tá, gente? Desculpa aí se tem alguma igreja que faz isso, mas isso é antibíblico. Tudo o pastor pode aconselhar ali e falar, ó, cargo, questão de cargo. Tá em pecado? Não pode. O pastor vai dar conta se ele permite a uma pessoa de cargo em pecado, vai dar conta. Mas a Bíblia é bem clara quanto à Santa Ceia. Examine o homem a si mesmo. A si mesmo. O máximo que o pastor pode fazer é aconselhar. Tá sabendo que é pecado, irmão? Você sente bem? Mas quem vai dar conta vai ser a pessoa. Ah, eu tô no banco porque eu não posso tomar ceia porque... Tá errado. Você tá entendendo? Essas questões, eu costumo dizer que coisas que é pecado, tá na Bíblia, muitos crentes hoje fazem. E coisas que não sei de onde tiraram, hoje as pessoas têm como pecado. Eu acho que é mais um processo de construção da religião, entendeu? A própria religião virou um órgão que criaram regras, doutrinas, regulamentos e que pessoas estão lá para seguir, entendeu? São os usos e costumes de um certo, como que eu te falei, um órgão. Então é basicamente isso. Quiser vir aqui, pode vir, ó. Então é basicamente isso. Mas isso é bastante interessante em questão da religiosidade. Você quer concluir? Não, eu já concluí. Eu não sei se daqui vale a pena a gente entrar nesse assunto, mas até em outro podcast eu estava falando sobre essa questão que as pessoas não sabem nem de onde veio o Natal, de fato, de onde veio esse costume de ovo de Páscoa. Eu não estou aqui condenando quem faz. Sim. Mas a árvore de Natal dentro da igreja, gente, pelo amor de Deus, essas coisas são pecado. Eu provo biblicamente, entendeu? E não é nem por causa de Papai Noel. Papai Noel é um santo perto da história do Natal. E as pessoas não se aprofundam. Ah, por que a noiva tem que casar de branco? Veja bem, gente, eu não tô falando contra quem faz isso. Eu me casei de branco, fiz a festa e tal. Mas eu tô falando assim, você não vai pro inferno por isso. Porém, vamos lá. Da onde surgiu? Se eu perguntar isso pra 100% dos crentes, 99% não sabe. Por que tem que casar de branco, aliança no dedo esquerdo, véu grinalda, buquê? Por que tem que botar árvore de Natal no Natal? Por que tem que fazer do dia 25 de dezembro? Por que tem que ter um ovo de Páscoa? Porque se você for perguntar, os crentes não sabem. E tudo isso veio do paganismo. A nossa cultura, o que vocês muitas vezes, eu não sei, né? Tomara que vocês saibam, mas talvez não saibam. O que vocês aqui podem considerar que é coisa da igreja, não é. Isso é coisa pagã, usurpada do paganismo. Coisas que não tem nenhum lugar da Bíblia isso. E coisas que realmente a Bíblia não condena, as pessoas botam. Por exemplo, vocês sabem de onde surgiu esse negócio do Natal? Vocês sabem, ela deve saber que ela me acompanha. Se ela não souber por outro, eu falei. Entendeu? Então, assim, é uma coisa, gente, que 99% não sabe. Não, são analfabetos teológicos hoje. Acredita nisso porque falaram. Porque disseram. Não busca informação, não pesquisa, né? Erreis por não ter conhecimento. O erro da juventude de hoje é essa. Por não buscar o conhecimento. Eu acho que, na verdade, é aquele... Vai passando um pro outro. Faz isso. Aí depois acaba não perguntando mais o porquê. Apenas tem que fazer. É igual as falácias do feminismo, né? A crente que fala que é feminista e cristã. Eu sou cristã e sou feminista. Por que você é feminista? Não sei. Não, porque... Não é, elas falam porque é o direito igual. Mas o feminismo não luta pelos direitos iguais. O feminismo luta não é pra mulher ter direito igual ao homem, é pra ela ser um homem. Isso aí. Entendeu? A mesma coisa é o machismo.
Pra estar acima de tudo, pra tu não ter... Quer ver? Vou até falar pro meu marido filmar essa parte. Meu cameraman. Essa parte eu vou botar no meu Instagram e quero que, sério, filme essa parte, gente. Porque eu vou... faz um collab com você. Porque eu quero, ó. Esse aqui a gente vai virar um corte, esse aqui, né? É tudo corte. Tá, olha só, vamos lá. Algumas meninas que me seguem falam assim, Pri, mas não tem como ser cristã e feminista? Eu falo, não. Mas por quê, Pri? Primeiro, o feminismo a maioria ali, tá? Das suas ramificações, das suas filosofias ali, vai ser a favor do aborto. Tem ramificação que não aceita o aborto. Tem feminista que é contra o aborto. Isso é verdade. O que elas não te contam é que se você for contra o aborto, você não é bem aceita. Entendeu? Você pode até ser uma feminista contra o aborto. O que elas não te contam é que se você não concordar com elas, você não presta pra nada. Acontece que quando vem pessoas pra mim... Esses dias falaram assim comigo. Pri, por que eu não posso ser feminista e cristã? Eu falei assim, pelo simples fato de que a Bíblia Sagrada, ela destrói o principal fundamento, filosofia que o feminismo usa, que é meu corpo, minhas regras. O seu corpo não é seu, as regras não são suas, tá? Lamento te informar. Não tem como você chegar pro seu coração e pedir pra ele bater, porque ele vai bater mesmo você sem mandar. O dia que ele quiser parar, você não vai dar ordem e ele continuar batendo. Você chegar aos seus 50 anos de idade, não tem como você chegar no espelho e pedir pra não ter ruga. Fala, ruga, sai daqui. Sai daqui, ruga, eu não quero. Não, ela vai estar ali, porque o corpo não é seu. Um dia você vai morrer. Uma pergunta que eu quero fazer pra quem tá aqui no estúdio, já que o corpo é seu e as regras são suas. Vamos lá. Vocês escolheram o dia que vocês nasceram? Vocês vão escolher o dia que vai morrer? Escolhe. Pois é, você não escolheu nem o dia que você chegou aqui, nem o dia que você vai embora. O corpo não é seu. Você tá aqui em um ambiente onde existem regras, gravidade, por exemplo, se você cair de uma ponte, você vai morrer. E ali em cima tem que ter um líder, né? Porque se tem lei, tem que ter um chefe. Outra coisa. Mas eu acredito que a Bíblia é machista e o seu Deus é machista. É o que mais eu escuto. O seu Deus é machista. Você acha o meu Deus machista? Então vamos lá. Vamos fingir, né, na cabeça desse povo que Deus não existe, porque eles não acreditam em Deus, mas a natureza você crê porque você vê. Ela existe. Então me diga se a natureza é machista, porque a natureza criou o homem com 15% a mais de massa magra que a mulher. E a mulher com 20% a mais de gordura que o homem. Tá, isso parece injusto, mas é uma realidade, principalmente gordura nos quadris. A mulher tem 20% a mais de gordura nos quadris simplesmente para ela poder gerar. Vulgo, parir, ter filho, tá? Então você que é mulher, você nasceu para ser mãe. Claro que há aí algumas exceções de mulheres que não podem ser mães, mas na maioria é isso. O homem, 15% a mais de massa magra, porque ele nasceu para ele ir lá enfrentar a caça e trazer o sustento para a família. Isso é científico, isso não é nem religioso. Então, essa natureza é machista? Mas a regra é a mesma, a lei é a mesma. Se o homem pode, a mulher também pode. Pega um homem, solta ele na balada para ele ficar com todo mundo, levar todo mundo pra cama e solta a mulher. Aí quando ela engravidar, vamos ver o BO vai ficar pra quem? O BO não fica pro homem. É você que vai gerar 9 meses, vai dar estria, vai passar por um parto, natureza machista. Outra coisa que dizem, mas a sua Bíblia e o seu Deus é homofóbico. Tá, se você não crê no meu Deus, na natureza você crê, porque a natureza você vê. Por que então que a natureza não permite homem com homem e nem mulher com mulher? Ou seja, por que a natureza não permite macho com macho, nem fêmea com fêmea se reproduzir? Vamos colocar Deus fora disso, vamos falar da natureza. Essa natureza é homofóbica? Você tem como processar a natureza? Meter um processo nela? Porque ela não permite macho com macho se reproduzir, nem fêmea com fêmea. E quando eu falo isso, alguns usam o argumento, mas a natureza tem macho que fica com macho. Não tô falando de ficar. Ficar, você foi lá e ficou, entendeu? Foi você que falou. Eu quero ver gerar, que isso não depende de você. Então essa natureza é homofóbica, porque ela não permite macho com macho ter reproduzir, nem fêmea com fêmea. Que natureza homofóbica então é essa? A natureza, ela reflete o caráter de alguém. E expressivamente o único Deus que não aceita casamentos homossexuais é o Deus de Abraão, que é o Deus do islamismo, do cristianismo e do judaísmo. Todos os outros deuses pagãos aceitam.
Então, só há um Deus que pode ter criado essa natureza de Nossa. Abraão. Isso aí. Amém. Forte, hein? Corta. Aqui, mas deixa eu te perguntar. Tem uma pergunta que eu acredito que muitos dos seus seguidores têm. A gente tem. Você sabe qual que é a pergunta, né? Não faço nem ideia. A pergunta é a seguinte. Ai, meu Deus, a gente tô passou com medo. pelo momento aí. A gente sabe que você é uma pessoa de direita. Abraça essa causa. As causas da direita, né? Os princípios. E se teve vontade ou se vai vir a um cargo político daqui a um tempo. Vai Não imaginava. abraçar uma causa aí. E, pelo que ele me olhou aqui, vocês já conversaram sobre esse assunto. É porque a minha família fala isso pra mim, meus Meu amigos Deus. falam isso pra mim. Inclusive, tem várias pessoas que falam, Pri, se candidata e tal. Um amigo meu também, super forte de direita. Mas eu falo, gente, será? Tipo... Sabe, quando você... Inclusive, eu fui até no Rio ver de perto a campanha de uma amiga minha que veio para deputada estadual. Sim. A Ingrid Silveira, não sei se vocês conhecem ela. Não, Aham. Então, eu fui lá acompanhar de perto. Eu falei, eu acho que isso não é pra mim, sabe? Mas por quê? Eu não sei. Não, tô perguntando Não, não sei. Eu falo assim, gente... Sabe aquele sentimento assim? Não é demagogia, não, tá? Simplesmente eu penso... Ah, será que eu realmente sou capaz, assim, sei lá, de uma coisa... Não sei, entendeu? Eu não é demagogia. Ah, ela tá sendo demagoga. Não é, de fato, eu falo, gente, será? Tipo, eu, assim... Sabe? Você gosta da política? Não, eu gosto, claro, eu gosto. Meu Deus do Se eu céu, que vier- pergunta fala, olha os vídeos. Mas Não, se eu viesse, assim, seria... Gente, se eu viesse como política, o que eu ia fazer era lutar pelos valores bíblicos. Fato. e você viria como o quê? Ah, eu não sei, gente. Deputado federal? Ah, meu Deus. Mas aqui, é um tempo pra se pensar, né? 4 anos aí agora. Acho que pode haver. Será que o governo anticristo começa em 2023? Igual o mundo ia acabar em 2012. Não, o mundo acabar em 2023, não, mas eu vou dizer aqui pra vocês, gente, não é que o mundo vai acabar em 2023, mas vocês pode salvar isso que eu tô falando. Vai acontecer alguma coisa que vai marcar a humanidade em 2023, onde a humanidade nunca mais será a mesma. Isso eu falo no campo do cenário do anticristo. E existe uma agenda para 2030, a agenda da ONU, que claro que eles não vão colocar lá. Se você for pesquisar, essa agenda existe. Isso não é teoria da conspiração. Essa agenda existe, assim como houve a Agenda 21, tá? Essa agenda de 2021, se eu não me engano, ela foi em 1992. Líderes de um pouco mais de 70 países se reuniram aqui no Rio de Janeiro, pela ONU, e promoveram a Agenda 2021. Não vou falar que não adianta perguntar, mas se vocês for tirar lá da caixinha, vocês vão perceber que aconteceu alguma coisa em 2021 que não pode ter sido coincidência, mas que houve uma agenda para 2021, que ela foi cumprida. Não pode E perguntar? não, porque pode rolar até processo, não faz isso comigo, mas vocês vão saber. Não, vocês vão saber, entendeu? Claro que vocês já entenderam, mas existe a Agenda 2030, e ela existe, é claro que você não vai pesquisar e vai aparecer lá, a agenda do capeta, né? Não vão botar isso, gente, é lógico. Mas vai colocar lá que o mundo vai estar em paz, que vai ter uma paz, que vai ter uma unificação. Inclusive, agora no final do mês de setembro, houve pela primeira vez aí uma reunião das principais religiões, inclusive judeus e árabes, onde nunca, desde Ismael e Isaac, isso pôde acontecer. E Jesus falou quando isso acontecesse, inclusive o profeta Daniel, isso seria um sinal para a volta de Jesus, aconteceu agora. Então, gente, é o que eu digo pra vocês. Em 2030, 2023 vai começar. Em 2030 vai culminar aí. Não vou falar aqui que é a volta de Jesus, não. Até porque ninguém sabe o dia e a hora. Ninguém sabe. É algo importante, entendeu? É isso. Massa demais. Mas respondendo a pergunta, há possibilidade? Vocês votariam em mim? Eu sim. Aí, ó. Então pelo menos eu tenho um voto. Como diz aquele meme. Não, mas o 2. voto... Seu esposo, ele também Aí, ó, vai votar. então. 3 comigo. 3, então. Mas o voto da minha mãe e do meu 5, né? Não, mas, sinceramente, há possibilidade? Gente, se fosse assim, pelo bem, realmente, de fazer algo por essa geração, é claro que eu venho. É lógico que eu venho. Nossa, o que for pra defender os nossos valores cristãos, eu venho. Eu só fico meio amedrontada, né? Porque eu te falo, não é fácil, não. Não é. É uma cobra engolindo cobra ali dentro. É guerra.
Lá é espiritual também. Sim, sim. Né? Vocês já viram ali, né, a questão do satanista lá, que fez um negócio pro Lula, e que eu ri muito, porque né, o Lula mandou ele apagar os vídeos. Ele falou agora que ele está neutro, que ele não é mais Lula e nem Bolsonaro, que não falem de política mais com ele, que ele não quer, que ele tá muito nervoso. Mas, Fih, eu acredito que a sua história, a sua mensagem, algumas coisas que a gente falou aqui, obviamente, né, a gente já tá chegando ao fim aqui, mas com certeza haverá outras possibilidades de você estar presente aqui novamente conosco. E tem sempre algo que eu falo para as pessoas que vêm aqui, os convidados que vêm aqui, faço 2 perguntas. Antes pergunta como que ela estourou. Você não respondeu. Como que ela estourou? Mas Verdade. me perguntaram? Eu te perguntei. Não. Aí você perguntei. Ela falou assim: antes de você concluir sua pergunta, deixa eu responder a primeira. Foi, eu não ouvi, não. Mas vamos lá. Eu não posso deixar passar isso, né? E, por favor, até Conta pra gente. Como é que foi isso? Eu até tava falando do Kawaii, que você tinha seguidores no Kawaii. foi verdade. Que você tinha 1 milhão de seguidores. Aí você falou: minha conta foi roubada. Aí Sim, você entrou na gente, conversa, eu depois perdi a conta do TikTok, Do né? TikTok. Porque eles, o pessoal da esquerda, Ó, principalmente... nós não vamos chegar na pergunta. Segura aí, me lembra. É. Mas deixa ela falar. Porque o pessoal o problema não são os homossexuais, a comunidade LGBT. As pessoas vivem como querem, mas os ativistas usam eles como escudo para mamar nas tetas do governo. O problema é isso. E eles pegam o link da tua conta, quando eles querem derrubar, e jogam em grupo de Telegram, principalmente o pessoal da esquerda. Aí vai direto denunciando. Aí o TikTok nem vai lá saber se é verdade. Já denuncia. Vai lá e derruba. Porque Mas é tanta caiu gente sua conta do denunciando. TikTok e tá fora ainda? 1.200.000 seguidores eu tava no TikTok. E tá fora ainda. Tá. Aí eu tô com uma nova conta, né? Não, mas a outra pode voltar, né? Mas eu não vou ficar esperando. Mas você tentou recuperar de alguma Sim, forma? manda recurso. Meus amigos me deram links pra eu entrar mas até agora nada. No Kawaii eu tô com quase 1 milhão de seguidores. Gente, eu nenhum minuto eu comecei a fazer vídeo falando assim, vou fazer vídeo. Nada, era, sabe, tipo, zoeira. Espontâneo. Nem queria que ninguém visse, sabe? Inclusive, o primeiro vídeo que eu postei no TikTok, não é que eu postei, porque... Cresceu no TikTok primeiro? Foi assim, o TikTok é uma plataforma para você editar vídeos, igual o CapCut, igual o InShot, era assim, bem no começo de 2020. Sim. Não era pra você ficar postando, entendeu? Então eu gravava vídeos no TikTok e editava lá, e eu não sabia que ninguém ficava vendo meus vídeos, não. Sério? Deixava lá. É porque hoje a gente conhece o TikTok como plataforma, mas aqui em 2000, lá, né? Igual, o 2023, CapCut é uma plataforma, você sabia, né? Agora tá expandindo, mas Mas no não- começo ninguém ficava Ninguém seguindo sabia. ninguém. Isso. Aí eu comecei a ver. Não, tô falando do CapCut. Sim, mas no começo também não. A Sim. gente editava vídeo e É, ninguém ninguém observava se sabia. seguia. E aí eu comecei a ver. Nossa, gente, a galera tá vendo meus vídeos, que mico, né? Tipo, meu Deus. Só que aí eu comecei. Aí rolou das igrejas fecharem pra pandemia. Eu falei assim, é uma boa oportunidade de eu falar de Jesus aqui. E eu comecei vendo pessoas falando de Jesus, falei, vou falar também. Só que os meus vídeos eram de fazer maquiagem e eu fazia aqueles challenges e fazia Sim. assim, de transformar com músicas cristãs de fundo, de Apocalipse, de Damares, aí eu desenhava tipo a estrela caindo aqui, o mar se tornando em sangue. Era aquelas coisas bem artísticas. Era bem legal, tá? E aí, mas aí eu tinha dia que eu falava assim. E eu amava fazer aquilo ali, porque eu comecei a trabalhar pela prefeitura aqui, e aí fui pra Rio Novo, lá não conheço ninguém, eu não trabalhava lá em lugar nenhum, eu falei assim, vou começar a gastar meu tempo aqui. E aí tinha dia que eu falava, meu Deus, não tô com inspiração pra fazer nada, quer saber? Eu vou pegar aqui o celular e vou falar uma palavra de Jesus, assim, sabe? Só pra ter um vídeo. E aí, cara, o vídeo bombava. Aí eu, nossa, o pessoal gosta, né? Eu falei aqui. Sabia que o pessoal gostava de eu falar de Jesus, senão melhor do que de maquiagem, que 5 horas gravando. Sim. Aí eu comecei falando. Aí rolava uma polêmica. Aí eu ia lá e falava sobre aquela polêmica. E eu comecei a botar ali me expressando, mas nunca que foi, gente, com aquela intenção. E você, por exemplo, assim, você começou a estudar pra fazer os vídeos ou você estudava? Como é que Eu foi? estudo religiões desde criança.
Aí você foi... Se você for falar de satanismo comigo, eu entendo. Porque, exatamente, eu tinha dúvida. Será que o meu Deus é o certo mesmo? Já passou pela minha cabeça. Eu ficava assim, será que Deus existe? Ah, não sei se Deus existe, eu pensava, né? Aí, depois de um tempo, eu falei, não, tem que existir. Você quer só... ela não bebe nada que dão pra ela. Não, isso não era balada. Aqui é tudo servo de Deus, aqui é crente. Balada não pode confiar. Agora aqui... mas assim, gente... E também, mesmo se for, agora eu tô no poder de Deus, meu filho, pode até colocar coisa mortífera que mal nenhum chegará à minha tenda. E aí, pra concluir, eu comecei a postar os vídeos, tudo de maneira aleatória. Eu botava o meu celular no puff da minha varanda com a luz do sol, né, Edson? Não tinha highlight. E ficava ali de joelho pra ficar a parede bonita atrás, porque eu não tinha nenhum fundo. Saía com o meu joelho todo arrebentado e os vídeos começaram ali. E eu falei assim, poxa, isso daí as pessoas estão... Aí pronto, quando começaram a comentar, Pri, eu tava afastada da igreja, com seus vídeos eu voltei. Aí eu falei, meu Deus... Eu não Deus posso é parar. muito lindo. Não posso parar. E aí, meu Instagram, eu tinha... Agora eu vou falar, né? Alô, Mara Thaís. Meu Instagram tinha 1.200 pessoas que eu seguia e que me seguiam. Que era todo mundo que eu conhecia mesmo. Sim. A maioria daqui. E aí, eu falei, não vou abrir meu Instagram. Não vou de jeito nenhum, porque eu já tinha muito hate no TikTok. Começou a levantar muito hate. Eu falei, se esses hates for pro Instagram, lá tá minha família, lá tá meu filho, meu marido, tá? Lá, ali é o meu ouro, sabe? Eu não quero que isso chegue lá. Só que eu comecei a ser contratada pelo Quai, pelas outras empresas que começaram a me pagar, e um dos requisitos é deixar o Instagram aberto. Aí eu deixei, começou o seguidor a entrar no Instagram, vai os hates também, né, junto, né, que o joio sempre tem que ir junto com o trigo, não adianta, entendeu? Jesus só vai arrancar naquele dia, porque por enquanto deixa fluir. Aí começou. Aí depois, assim, eu comecei a ser convidada para as coisas. O dia que o Bolsonaro chamou, acho que foi o quê? Foi 30, né, Edson? Influencers do Brasil inteiro. Eu fui a única do Espírito Santo que fui lá na casa dele. E eu pude orar pela primeira dama. Eu falei, gente, eu não acredito não, isso não tá acontecendo. Não, porque minha ficha não tinha caído. Quando eu tava orando por ela, aí passou pela minha cabeça um filme, eu começando na caixinha de sapato, que eu não sei o que, eu falei, mano, ontem eu tava lá, hoje eu tô aqui, como assim? Sim, cara, tomando café lá com eles, tipo assim, nossa. Mano, aí eu comecei a conhecer aquelas pessoas que eu admirava tanto, que eu falava assim, nossa, eu escuto o louvor desse cantor, cara, e gente que até meu marido falou que ajudou na conversão dele, e tipo assim, pessoas que eu admirava na internet hoje, tipo assim, hoje falam comigo no WhatsApp, tudo assim, é muito louco, e acontece comigo também, que às vezes a gente acha que não, mas tem amigos meus que falam, nossa, Pri, eu era muito seu fã e hoje eu sou seu amigo aqui, né, um amigo meu, Rodrigo, inclusive, depois, se eu tiver esse corte, eu mando um beijo pra ele. Então, é assim, a gente admira, mas tem de lá também que admira e a gente se encontra. E há decepções também. Há decepções, porque se você quiser gravar essa parte também pode gravar, porque eu posto. Há decepções... Se quiser, depois a gente vai fazer nos cortes. Tá. Manda pra você. Há decepções também, entendeu? No mundo. Não, mas ela vai falar. Há decepções no mundo gospel demais, tá, gente? Demais, tipo, eu fui igual o Fantástico Mundo de Bob, sabe? Tipo assim, nossa, eu tinha muitos amigos ímpios, agora eu vou fazer amigo crente, vamos tudo buscar Deus. Mano, muitos, é uma decepção ali pelo muito mercado, grande. né? Não tô falando aqui que eu sou ótima e que eles não prestam, não é nada disso, tem muita gente maravilhosa que eu conheci, mas digo pra vocês, foi um choque pra mim, onde pessoas às vezes fazem amizades estratégicas, quem tem seguidor. Vou ser amigo de fulano porque vou ter engajamento. Rola muita falsidade. Tem muito influencer que prega uma coisa e no off faz aquilo ali que ele condena. Demais. E aquilo ali começou fazendo mal pra mim. Muita gente que eu conheci que, tipo assim... Gente, eu não vou falar aqui, porque eu não sinto de Deus em falar, mas coisas assim, pesadas, sabe? Pesadas, de falar assim, mano, eu acho que nenhum ímpio faz isso. E tipo assim... E aí, eu que convivi, sei e falo, mas nos vídeos, entendeu? Cantores, né, também, que eu não vou falar o nome aqui, mas o meu marido, ele não me acompanha nesses lugares, né? Como você já viu, ele é igual eu, assim, sabe? Super gosta de falar, de público.
eu arrastei ele aí numa gravação de um DVD de uma cantora. Ele não queria ir, eu falei, você vai, porque é aqui no estado. Aí chegou lá, ele conheceu um monte de cantor famoso que tava lá, não vou falar o nome aqui, mas aí chegou lá e, cara, o cantor tratava as pessoas de uma forma muito assim, sabe? Tipo, meu Deus, como o sucesso subiu mesmo a cabeça. Aí o Erison veio quieto de lá até aqui, foi o que foi, amor? Ele, caraca, eu tô muito decepcionado. Essa pessoa escutava o louvor direto desse cantor muito famoso mesmo, tá? E usado, né? E canta maravilhosamente bem, lógico. E pode estar no dia mal também, mas tipo assim, eu conheço muito. Faltou o domínio próprio. Sabe aquela pessoa que tipo assim, um monte de estrelinha Sim. Tem nesse meio? E aí o Erison, poxa, nossa, tô muito decepcionado porque esse cantor, eu escutava as músicas e eu achava um ídolo e agora eu tô muito decepcionada. Eu falei, Erison, você não viu nada. Porque eu não fico trazendo tudo pra ele. Você foi ali comigo. Se você rodar o Brasil, você vai ficar em choque. Por isso que o meu alvo é Jesus, sabe? É por isso que eu me converti de verdade, porque quem me ganhou realmente pro evangelho foi o próprio Jesus. Ele me abraçou. Gente, eu tô falando, Jesus conversou comigo, ele me abraçou. Na varanda da minha mãe, ele conversou comigo, ele me abraçou. Não é todo mundo que vai acreditar, mas eu tô nem aí. Mas é de fato isso. Então, hoje o meu alvo é Jesus. Eu tenho o meu pai como meu exemplo de pastor, né? Meu pai é uma humildade incrível. Todos os pastores aqui de Maratês gostam dele, nunca teve problema com ninguém. Como é o seu pai? Meu pai, gente, é o pastor Lorival, vocês conhecem ele? E qual igreja? Da igreja Casa da Bênção, mas essa igreja tem no mundo todo. Mas onde que é? É aquelas de um homem de um lado e mulher de outro? Não, né? Não. É cristã no Brasil. Não. Acho que é cristã no A Brasil. igreja Casa da Bênção, ela tem no mundo todo, sabe? Não é meu pai que é o presidente, Sim. ele lidera aqui. Mas, gente, eu amo minha igreja, sabe? Mas mas o meu pai, ele é um amorzinho. Onde que é a igreja do seu pai? Ele preside 5 igrejas aqui. Então tem uma na Cidade Nova, outra em Graúna, outra em Lagoa Funda, outra em Lagoa Dantas e outra em Presidente Kennedy. Lagoa Dantas eu já fui. Foi! Ah, o dia que eu for lá eu vou te avisar, porque eu quero ir junto com você no culto. Não, e aqui, a gente mora aqui, o dia que você tiver em alguma igreja por aqui... É uma igreja super... Assim, a que eu vou, né? Porque tem umas maiores. Mas a que eu vou é super simples e eu amo. É massa. Eu amo, gente. É porque eu sou muito assim, sabe? De abraçar, de povo e tal. E aí eu tive esse choque, porque nem todo mundo é. Vai ter gente no mundo gospel que é frio. Você vai chegar... Já aconteceu comigo de pessoas que estavam liderando ali um certo grupo ali, né? Pessoa que é pastor, famoso pra caramba, tô dizendo famoso em nível nacional e até internacional. E eu mandar mensagem, falar assim, nossa, eu tô precisando muito de uma oração, me ajuda e tal, assim. Não era nem por mim, mas eu tava triste pelo que tinha acontecido com uma pessoa do grupo. E eu sou muito emocional. Essa pessoa, além de não ligar nem pra pessoa que tava passando pelo problema, e simplesmente ignorou minha mensagem. E só responde ou só manda mensagem quando é interesse. Tipo assim, vamos fazer isso, um vídeo assim e tal. Mas não tem aquela... conexão, intimidade. Não tem responsabilidade espiritual. Então, gente, é muita decepção. Se eu fosse olhar pras pessoas, eu vou dizer, 90% das pessoas que as pessoas seguem, e falo, esse daqui é meu exemplo, então, ainda bem que vocês não convivem. Porque... E outra coisa, existe sim a maioria, existe uma gama de cristãos que são cristãos por conta de pessoas. Que se aquela pessoa, por exemplo, eu sigo o pastor, se o pastor desvia, ela desvia também. Não segue a Cristo porque teve um encontro igual você, teve um encontro, pode cair pastor, pode cair não sei quem, pode cair o que for. Então, você nem não aí. abandona a mão. Entendeu? Porque... Agora tem muitos cristãos não, que abandonam o barco. O Jesus é meu foco. Eu abandonei toda a religiosidade. Toda a religiosidade. Gente, eu não me apego... Igual, eu sou da Casa da Bênção. Por exemplo, na minha igreja tem gente que usa piercing, tatuagem, toca lá, cabelo colorido. E enfim, eu não tô falando contra isso, entendeu? Sim. Cada um vai dar conta a Deus. Mas eu sou mais tradicional, né? Hoje eu não faria uma tatuagem. Eu tenho, mas hoje eu não faria. Mas assim, não é porque... Minha igreja, as normas dela, não. Eu sigo as normas bíblicas. Tá? Então, tipo assim, se a minha igreja apoiar tal político, não tô nem aí. Eu vou apoiar o que eu senti de Deus. Se a minha igreja falar que isso é pecado e eu sei que não é, ou falar que não é, eu vou respeitar. Porque eu acho que assim, se eu tô na igreja, eu tenho que respeitar. Né? Ou eu procuro uma. Mas eu tô dizendo assim, de levar aquilo pro coração. Não, porque o meu foco é o pastor tal. O meu foco é... Não.
Não, porque eu convivi com a maioria das pessoas. Tô falando de gente famosa mesmo. Grande. Gospel. Grande, Grande no sentido É. assim, tem um impacto social. Sim. E, cara, muitos são. Muitos são uma bênção. Mais ainda do que eu imaginava. Mas muitos, se a gente fosse olhar, ia falar assim, poxa, se eu olhasse a pessoa como exemplo, eu já tinha desviado. Não por conta de pecado, porque pecado todo mundo tem, mas é pela hipocrisia. Gente que, tipo assim, que faz vídeo pregando contra isso, no off faz. Gente, tipo assim, que fala mal do... Enfim, gente que fala mal, assim, de certas coisas da esquerda e no off faz também, entendeu? Tipo, coisa brava É jogo, mesmo. é tudo um jogo, Coisa manipulação. brava, coisa que eu falo, gente, tá doido. Tipo, se fosse um pecadinho de falar um palavrão e depois pedir perdão, ou pecadinho da Ninguém é fofoca. Isso daí. Não, tô falando de pecado mesmo, de falar assim, caramba, um pecado De amar desse. o pecado. Não, um pecado daquele, porque, ó, esse negócio de não existe pecadinho nem pecadão também é outra coisa que não tá na Bíblia, não, tá? Quem falou que não existe pecadinho nem pecadão pra Deus? Todos os pecados levam pro mesmo lugar. Então, se você fofocou e o outro matou, morreu agora, os dois vão pro inferno. Mas se tá vivo... consequência, né? Sim, porque você fofocou, diferente. você pode ir lá e pedir perdão. Agora, se você matou, você vai pedir perdão e trazer a pessoa de volta? Não tem como eu comparar o pecado da mentira, por exemplo, com o aborto. Não tem como. A própria Bíblia dá níveis de pecado. Em Provérbios fala que as 6 que Deus condena e a 7ª ele abomina. Então tá falando de 7 pecados, que são os olhos altivos, né? Pés que se apressam para fazer mal pro seu próximo, e outros mais. E o último, que é aquele que lança contenda entre irmãos. A Bíblia fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem Que perdão. não tem perdão, né? Fala que o pecado da prostituição, todos eles é fora do corpo e esse é contra o corpo. Então a Bíblia dá níveis de pecado, sim. Porque tem uns que não tem como. É igual o travesseiro que você joga no ar com a pena, com aquela simbologia, Sim. né? Não tem como você catar de volta. Tem pecado que você errou, mas tem uns que você nunca mais vai conseguir restaurar pessoas de novo. Você nunca mais vai ser o mesmo. Entendeu? Então tem níveis. E esse mercado é um mercado... E ela é um mercado que meio obscuro, né? É porque hoje falar de Jesus dá dinheiro em muitas Não, vezes, é o que eu te entendeu? falei, é o mercado. É igual, existe os cristãos, existe o movimento. Movimento não, existe o gospel. Aham. O gospel é. Você é o quê? Que sou cantor gospel. Pra vir pregar na minha igreja é 10 mil. Pra vir cantar na minha igreja é 50 mil. Não tô falando que é pecado cobrar, entendeu? Mas só adora se tiver se botar dinheiro no caixa. Entendeu? Gente, é sério. Eu tive muitas decepções. Eu falei, né? Eu conversei muito com meu marido. No começo eu não conversava muito com ele, porque o Ellison não é muito desse mundo, então ficar levando coisas às vezes não adianta. Mas depois eu falei, olha, Ellison, se eu não tivesse firme em Jesus, aí que tá a importância de você firmar em Jesus. Hoje, eu espero tudo e nada de todos. Tá entendendo? Tipo Sim. assim... Não cria expectativa. Não cria expectativa, entendeu? Nossa, fulano é uma benção, amém. Mas se amanhã cair, igual ficaram chocados com a Priscila Alcântara cantando Sentadona. Gente, pra quem ficou chocado? Eu não fiquei chocada. Eu já esperava, entendeu? Tipo, porque a pessoa quando ela vai cair, ela dá sinais. Eu fui assim, você, né? Se já caiu um dia foi assim, todo mundo é assim. A pessoa começa hoje a frequentar certos ambientes. Mas Jesus andou com pecadores. Espera aí, Jesus andou com pecadores para convertê-los. Pecadores andaram com Jesus, né? Exatamente. Foi o oposto. Não foi. Exatamente. Jesus, ele ceiou, ele jantou no meio de pecadores, ceiou no meio de publicanos e tudo mais. Mas ele não fez isso assim para ir para o mesmo ambiente. Ele foi lá para transformar. Se você... Um recado aqui agora. Entendeu? Se você não está disposto a sentar na roda dos escarnecedores e você não tem coragem de pregar para eles porque você vai ficar com medo, não sente. Eu, por exemplo, vai ter agora um evento em Balneário Camboriú que me chamaram, que vai ser dentro da maior balada de Balneário Camboriú. Uma das maiores lá de Santa Catarina. Entendeu? Vai ser uma balada, assim, que acontece coisas horríveis lá dentro, né, pra gente que é cristão, e vai ter um culto lá, e eu vou. Então, eu frequentaria esses ambientes, porque, tipo assim, o que eu não concordo é levar o mundo pra dentro da igreja, não concordo. Balada dentro de igreja, essas coisas eu não concordo. Mas você levar a igreja pro mundo, eu concordo. Eu concordo você entrar num prostíbulo pra você pregar uma boca de fumo, eu concordo com isso, entendeu? E Jesus faria isso. Mas se você não for lá pra pregar, não vá.
Entendeu? Porque, do contrário, você tá sendo só mais um escarnecedor. Então eu não fazendo, choco. tá se juntando a eles. Eu não me choco, gente. Não me choco. Se eu descobrir um podre de qualquer pessoa, não choco. Porque até, eu não confio 100% nem em mim mesma. A Bíblia já fala, né? Maldito o homem Que confia no seu braço, na sua carne. Eu não confio nem em mim mesma. Eu preciso de Jesus pra me manter firme. Porque a Pri não tem força nenhuma pra se manter firme. Eu vou confiar no próximo. Nossa, aquele ali é santo, não vai pecar. Eu não boto minha confiança em homem nenhum. Eu boto em Jesus, entendeu? Pra não desviar. Tenho essa cabeça. Pra você nunca se desviar. É importante. Forte. Forte demais. E foi é gratificante ouvir sua história. Você vai para Balneário Camboriú, qual o nome do evento que você vai? Olha, eu não sei o nome do evento, mas a pastora que tá me chamando, junto com o meu assessor, né, com o Darlan, lá de Balneário, é a Isa. E eu não sei o nome, porque eles vão chamar ainda uns cantores pra estar junto, estavam querendo ver, vai colocar ainda, mas é uma das maiores baladas de Santa Catarina e a maior de lá, de Balneário. Nossa, pai. Eu não sei, mas vai ser legal, gente, eu vou estar postando aí. E você tá aqui em Marataízes você falou que tá durante a eleição, né? Tainara falou que você veio pra cá durante a eleição e vai voltar pra Não, assim, eu sempre... Eu fico aonde, às vezes eu fico um mês, sabe? Tipo, em São Paulo, em outro lugar, vai depender do meu trabalho. Mas a minha casa mesmo, que eu digo, se é meu lar, é em Rio Novo. É o meu lar, é o meu aconchego. Ela tá perto aqui, então tá próximo. Rio Novo é o quê? 40 minutos daqui? Então sempre que tiver uma oportunidade... E vai botar o esposo dela aí também junto pra falar. Vai ser um prazer. Nossa, pai. Olha, e ele fala de política também, tá, gente? Fala muito? De rede social. Não, ele fala de... Nossa, não, aí debate é... Nossa, pai. Se botar, trazer um debate pra Charles ele aqui, esquerda? né? Não, o Charles, ele fala... Gosta de debate. Ele fala de política. Gosta de debate. Então, mas debate a gente pode trazer um dia, trazer ela, conservadora, e trazer um... Acho que é muita confusão, né? A gente não vai estar levando as boas novas. Vai estar complicando a mente das pessoas. Mas, enfim, acho que a discussão esclarece ou deixa pessoas complicadas, deixam pessoas confusas. Mas né? às vezes é bom, tipo assim, não tô falando de trazer em um podcast, mas é bom você fazer as pessoas questionarem, porque Deus nos fez seres críticos. Como eu tava falando, eu fui criada em berço evangélico, mas eu cheguei a pensar, Deus existe? Se você não tem essa pergunta, se você não tem esse questionamento, você realmente não cria raízes. Não vai ter ele. Não fala assim, será que realmente... Então deixa eu procurar pra ver se realmente... Você não cria raízes, porque exatamente. Você fica... Se um dia alguém te perguntar assim, você tem certeza que realmente existe ou você acha que pode existir outros deuses? Hoje eu tenho certeza. Tem gente que às vezes não tem essa certeza. E aí eu comecei a ficar em dúvida. Aí depois que eu tive essa certeza que Deus existe, aí eu comecei a pensar, mas por que o meu Deus é o certo? Se tem um Deus, por que é o meu? Aí eu comecei a questionar, aí foi onde eu comecei a estudar todas as religiões, para entender um pouco sobre todas elas. Eu queria saber o que elas têm a me dizer. E foi aonde eu cheguei a Jesus Cristo. Entendeu? A gente pode fazer um podcast falando mais sobre isso, para vocês entenderem como eu cheguei a essa conclusão. Eu acho que é bem interessante, porque esclarece muito para pessoas ateias, de outras religiões, o porquê, sabe? Vamos fazer. Existe uma prova. Existe uma prova concreta, realmente. Você deu exemplo já da natureza. Dei exemplo da natureza, mas não é só essa. Inclusive, eu fiz metade da faculdade de biomedicina, aí eu tranquei. Eu entrei na faculdade com 16 anos. Aí eu tranquei. E aí me casei, aí com 18 anos, com 19 tive meu filho, e aí eu falei, não, vou fazer faculdade mais aqui perto. Mas a faculdade de biomedicina, a ciência me aproximou de Deus. A ciência me provou, porque quando você entra nessa faculdade, ou você sai mais crente ou ateu. Eu saí mais crente. A ciência me aproximou de Deus. Incrível. Como eu tava te falando, foi bom a gente ter tido essa continuidade de saber um pouco mais da sua história e como foi esse processo seu de crescimento, né? Você falou que foi postando sem nenhuma... um ar de eu vou crescer. Isso até hoje eu não tenho, assim... Não, e isso é bacana. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que estão aqui, duas perguntas, como eu estava dizendo, é o seguinte. Se você tivesse uma mensagem,
se você tem, né, uma mensagem que você queira deixar para as pessoas que estão aqui te ouvindo, se você pudesse deixar apenas uma mensagem, assim, cara, essa é a única mensagem que eu posso deixar para essas pessoas, qual seria a mensagem que você deixaria para elas? Que estão te ouvindo agora, que participaram desse podcast, que ouviram, até mesmo para mim, mensagem para mim, para ouvir, para Tainara, para o seu esposo, que você pudesse deixar algo que você carrega, uma mensagem. A mensagem é o que eu falei no começo. Para as pessoas. A mesma mensagem que eu falei no começo, eu vou falar agora para sair. Jesus, ele transforma vidas. Se você ainda não teve sua vida transformada em todos os níveis, você pode não ter tido ainda um encontro com ele. E eu não estou falando aqui de ser milionário, de ser famoso, de ser poderoso. Eu estou falando de ser feliz, de achar um sentido na sua vida. A sua vida tem um sentido. Você que vai ouvir essa mensagem ou está ouvindo, a sua vida tem um sentido. Você não está aqui à toa. Você tem que saber disso, você tem que ter convicção disso. Se algum dia na sua vida alguém disse para você que você está aqui por um acaso, que você foi um acidente, se você já ouviu isso da sua mãe, se você já ouviu isso de alguém, se alguém falou que você não tem potencial para nada, para que você está nesse mundo? Se a ciência diz que nós estamos aqui, pelo menos os cientistas reconhecidos, que a gente está aqui para nada, que a gente veio do nada e vai voltar para o nada, eu digo não. Você tem um sentido. Você está aqui, não é por um acaso, não é à toa. Você competiu com 300 milhões de gametas para estar aqui, para chegar no óvulo da sua mãe. Você já é um vencedor. E para você estar aqui, teve um Deus que escolheu morrer por você. Não foram os pregos que seguraram ele na cruz. Ele poderia sair dali como ele foi, até mesmo tentado. Se você é o filho de Deus, desça dessa cruz. Mas ele viu a Pri, viu o Matheus, a Tainara, o Ellison, viu todos vocês que estão aqui assistindo ou que vão assistir. E aí Jesus nos viu e escolheu continuar ali. Ele já tem tudo premeditado. Uma coisa que é incrível é que se a ciência diz que se um planeta tiver a 60 milhões de anos-luz da Terra, e se eles pudessem, né, pegar um telescópio e olhassem para a Terra, se eles pudessem pegar o telescópio e olhar para a Terra, eles veriam os dinossauros. Passados. Porque as imagens demoram 60 milhões de anos-luz para chegar lá. Assim como a estrela Betelgeuse, que começou a explodir em 1300, a gente está começando a ver ela se modificar agora. Demora um tempo da luz chegar até a gente. Sim, há 600 e alguns anos-luz que ela tá da gente. Por isso que ainda a gente vê, porque as estrelas mais longe não vemos. Ou seja, se você cair em um buraco negro e não for atingido pela radiação desse buraco negro, você seria, mas se você não fosse, e você tivesse caindo e visse o universo, o buraco negro, ele é tão rápido, é mais rápido que a luz, é por isso que nem a luz consegue ser mais rápido que ele, e ele é negro, ele é escuro. Você veria o universo envelhecendo na sua frente. Você veria o dia que o universo surgiu e o dia que ele acabou no mesmo segundo. Você veria nascimento e morte no mesmo segundo. Você veria o último dia do planeta Terra e de todo o universo. O que isso nos prova? Que não existe tempo no universo. E se não existe tempo para a gente nesse mundo físico, para Deus muito mais. Tudo já aconteceu para ele. Para Deus já aconteceu o arrebatamento, o juízo final. Sim. Então, quando Jesus estava naquela cruz, ele já sabia quem seriam os salvos que tinham escolhido ele. E você pode ter sido um desses, né? E essa mensagem que eu deixo para vocês. Jesus morreu por você, ele te ama, você tem um projeto na sua vida, não desista, não deixe ninguém mentir para você. O diabo é o pai da mentira, ele vai falar na sua mente que você não tem valor e não tem dom e talento. E se ele não conseguir te convencer, ele vai usar pessoas ao seu redor para que digam isso sobre você. Mas Deus, Jesus é a verdade, e ele diz, sou eu que sei os planos, segundo o profeta Jeremias. Que sei os planos que tenho a respeito de vós são planos de fazer vida e prosperar e não de morte. Então fica com essa palavra. Forte demais. E outra coisa, se você pudesse resumir a sua vida inteira, ou quem é a Priscila, somente numa frase, seja um versículo, seja uma frase que você carrega, qual seria?
Quem é a Priscila? Em uma frase? Tá. Seja, quem é a Priscila, tudo que ela viveu, em uma frase. Né? Qual seria essa frase? Quando eu estou forte, quer dizer, quando eu estou fraca é que eu me sinto forte. Amém. É essa frase. Maravilhoso encontro, Priscila. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida do seu esposo. O Ellison, que vocês continuam sendo esse casal que buscam a presença de Deus, que buscam a Deus em todo o tempo e que nada venha tirar esse foco de vocês e que esse seja o início também de uma amizade, que a gente venha se conectar aí, igreja junta. A gente está visitando algumas igrejas, chamar vocês também para estar indo, a gente está adorando juntos e que o Espírito de Deus nunca parte de vocês. Amém. Até Jesus voltar. Glória a Deus, Amém? digo mesmo. Você quer deixar alguma mensagem para seus seguidores? Um abraço? Não. O Karim quer mandar beijo para alguém? Eu acho que tudo que a gente já falou aqui foi a maior mensagem, né? Eu acho que tudo que a gente falou já é suficiente. E o que eu disse aqui, que quando a gente se sentir fraco é quando a gente está forte, é porque é na minha fraqueza que Jesus se aperfeiçoa em mim. É isso. Amém, então. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Muito tchau, obrigada, tchau. gente, pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada Amém. mesmo por esse momento, tá? Um beijo. Beijão. Tchau, tchau. Até o próximo Boas Novas Cast.